a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação de números decimais. Eu sei que você não gosta muito de multiplicar números decimais, na verdade não gosta nem de dividir ou somar. Pouca gente gosta de trabalhar com números decimais. Até por isso, muitos alunos têm dificuldade em fazer problemas de física ou de química, justamente porque às vezes eles envolvem muitos números decimais. Mas é importante você saber que dá para melhorar muito nessa parte de multiplicação de números decimais se você entender, além das regrinhas que a gente costuma aprender desde o ensino fundamental, guardar também um pouco da ideia que está por trás desses métodos que a gente está usando. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre multiplicação de números decimais e para começar, vamos pensar naquelas multiplicações que são as mais fáceis de fazer. Aquelas multiplicações por 10, por 100, por 1000, ou seja, por potência de 10. Quando você pega um número decimal, 0,423, e quer multiplicá-lo por 10, é só guardar que a multiplicação por 10 apenas empurra a vírgula uma casa para a direita. Ou seja, essa vírgula que está antes do 4 vai passar para depois do 4 quando você multiplicar por 10. Então ficaria assim, ó, 0,4,23. Mas é lógico que agora aquele zero que ficou à esquerda do 4 já não tem mais valor nenhum, então você nem precisa mais escrevê-lo. A resposta seria 4,23. Então multiplicar por 10, só caminhar a vírgula uma casa para a direita. Se for multiplicar por 100, bom, multiplicar por 100, multiplicar por 10 duas vezes, então a vírgula vai caminhar duas casas para a direita. Então primeiro ela passaria aqui para a direita desse algarismo 6, depois ela passaria mais uma casa para a direita, nessa casa está aparentemente vazia aqui, na qual você vai colocar um zero. Vai virar o número 1260 e a vírgula vai estar lá no finalzinho desse número agora. Quando a vírgula está no final do número, significa que esse número é inteiro na verdade, você nem precisa escrever mais essa vírgula. Então você pode deixar simplesmente 1260. Esse é o resultado dessa segunda conta. 12,6 vezes 100 vai dar 1260. É bom saber que quando você multiplica por 10, por 100 ou por 1000, muitas vezes você está transformando um número que era decimal, possivelmente em algum número inteiro. Isso pode ser bem interessante para ajudar em algumas contas que você vai fazer com números decimais. Divisão é a mesma coisa. Divisão, você pensa que se multiplicar caminha uma casa para a direita, para dividir é só caminhar uma casa para a esquerda. Na hora que você multiplica por 10, vai para a direita. Na hora que você divide por 10, a vírgula vai para a esquerda. Então, se ela estava aqui do lado direito desse número 5, por exemplo, quando você multiplicar, ou melhor, quando você dividir por 10, essa vírgula vai caminhar uma casa para a esquerda. Então, ela vai ficar antes do 5 e o resultado vai ser 7,53. Então, 75,3 dividido por 10 vai dar 7,53. Dividir por 100 é caminhar duas casas para a esquerda com a vírgula. Então, se ela estava aqui depois desse algarismo igual a 1, ela vai passar primeiro para antes dele. Depois vai pular um espaço que aparentemente estava vazio, no qual você vai colocar um zero. Então, ficaria assim, ó. E antes da vírgula, para também não ficar vazio, você vai colocar um outro zero. A resposta, então, é que 1,378 dividido por 100 vai dar 0,01378. Às vezes, na multiplicação por 10, por 100, por 1000, ou na divisão por esses números, vai ser necessário acrescentar zeros em espaços que seriam vazios, que estaria saltando, como nesse caso que a gente acabou de fazer aqui, por exemplo. O que isso tem a ver com a multiplicação de números decimais que aparecem nas contas de física, de química ou na própria matemática? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. 15,1 vezes 3. Eu sei que você provavelmente já tem alguma ideia na sua cabeça de como é que você vai fazer essa conta. Muito provavelmente você vai colocar o 3 embaixo do 15,1 e também é bem provável que você acabe ignorando essa vírgula no começo. Ou seja, você vai querer multiplicar isso sem a vírgula primeiro. Bom, seria bem interessante que a gente pudesse realmente ignorar os números decimais e transformá-los sempre em números inteiros. Mas o que está por trás dessa ideia de ignorar a vírgula antes de fazer essa conta? Bom, dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. 15,1 vezes 3, agora no formato normal. Quando você quer multiplicar esses números, você pode pensar assim: como seria bom se esse 15,1 virasse um número inteiro? Mas na verdade você já sabe como é que faz para transformar esse número num número inteiro. A gente já viu que se a vírgula caminhar até o final do número, esse número vai virar um número inteiro. Então se eu conseguisse caminhar uma casa para a direita com essa vírgula, ele viraria um número inteiro. Mas para caminhar para a direita, basta ficar multiplicando por 10. Se eu quero caminhar uma casa para a direita, eu multiplico por 10 uma vez e isso já vai acontecer. Então você poderia começar a conta assim, ó. Vou multiplicar esse número por 10. Bom, mas fica meio estranha essa conta desse jeito, porque afinal de contas você está multiplicando por 10
A conta não parece mais a mesma que você estava fazendo até agora há pouco. Acontece que se você multiplicou por 10 essa conta que você estava querendo fazer, para compensar isso e não alterar o resultado final dessa conta, basta você fazer ao mesmo tempo a operação inversa. Se eu multipliquei por 10, eu vou ao mesmo tempo dividir por 10. Multipliquei por 10, divide por 10. Isso não altera nada no resultado. Mas aí você pode até perguntar, mas para que serve isso então? Bom, 10 vezes 15,1 vai dar o seu número 151. Então vamos multiplicar lá em cima primeiro e escrever desse jeito agora. Ó. 151 vezes 3, dividido lá embaixo por 10. Aí você vai lá em cima e multiplica. 151 vezes 3 vai dar 453. Então ficaria 453 dividido por 10. E para dividir por 10, basta caminhar a vírgula uma casa para a esquerda. Se você não está vendo a vírgula lá em cima, é porque ela está no final do número, ou seja, era o número 453,0. Então, se está dividindo por 10, você tem que caminhar essa vírgula uma casa para a esquerda, e isso vai dar no final 45,3. 453 por 10 dá 45,3. Bom, é lógico que você vai pensar, bom, mas se eu for fazer toda hora todo esse processo aí, eu vou acabar gastando muito tempo. E eu já ouvi dizer que no vestibular o tempo não é uma coisa que está sobrando. Bom, é verdade, você pode voltar para a sua conta tradicional e agora entender por que na verdade, você pode ignorar a vírgula no começo. É só você pensar que o que você está fazendo, na verdade, é multiplicando por 10 esse número e lá no final você tem que dividir por 10 para compensar. Então, por enquanto, você vai fingir que essa vírgula não existe e vai multiplicar normalmente. 3 vezes 151, já vimos que vai dar 453. Ora, se eu tive que multiplicar por 10 para subir com essa vírgula, agora basta dividir por 10 o resultado, que isso vai compensar a alteração que eu fiz no começo. E dividir por 10 é caminhar a vírgula uma casa para a esquerda agora. Então, no final, vai ser 45,3. Essa é aquela regra que você aprende no ensino fundamental, de que você pode multiplicar números decimais ignorando a vírgula e depois contando quantas casas decimais tinha o seu número no começo. Repare que aqui só tinha uma casa depois da vírgula, o que significa que no seu resultado também só vai ter uma casa depois da vírgula, 45,3. Isso é o que está por trás da ideia que você usa nisso. Vamos ver outro exemplo um pouquinho mais complicado. 6,25 vezes 0,4. Aqui a ideia parece mais complicada porque os dois números são decimais. Vamos tentar transformar os dois em números inteiros antes de fazer a conta. Esse aqui eu tenho que caminhar a vírgula duas casas para a direita. E para isso é só multiplicar por 100. Então vamos multiplicar por 100. Só que eu não posso simplesmente chegar e multiplicar por 100. Se eu multipliquei esse número por 100, para não alterar o resultado final da minha conta, eu vou ter que dividir por 100 ao mesmo tempo. Então aqui embaixo eu já vou dividir por 100. Repare que você sempre pode pensar em divisões na forma de fração. Isso ajuda às vezes na hora de encaminhar suas contas, em vez de escrever divisão sempre desse formato que a gente costuma escrever às vezes. Então você faz na forma de fração a sua divisão por 100. Agora, o 0,4, para virar um número inteiro, bastaria multiplicar por 10 para caminhar uma casa para a direita com a vírgula. Multiplica por 10 e aqui embaixo você vai dividir por 10 ao mesmo tempo. Repara que o 100 e o 10 que eu estou dividindo aqui embaixo vão ficar multiplicados lá no denominador. Aí você faz 100 vezes 6,25, isso vai caminhar a vírgula duas casas para a direita e vai virar 625. 0,4 vezes 10 vai dar 4. E aqui embaixo, 10 vezes 100 vai dar 1000. 625 vezes 4. Bom, 4 vezes 5 é 20, vai 2. 2 vezes 4 é 8 e 2 dá 10, vai 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. Dividido por 1000. 2.500 dividido por 1000. Bom, divisões por 1000 é muito fácil. É só pegar a vírgula e caminhar para a esquerda 3 casas. 3 zeros na divisão, 3 casas para a esquerda. A vírgula que estaria no final do seu número vai caminhar 3 casas para a esquerda e vai parar entre o 2 e o 5 aqui. Então o resultado final vai ser 2,5. Olha, esse é o resultado final da sua conta. Mas é lógico, você vai falar assim, bom, se eu for fazer toda vez essa conta toda, eu vou gastar um século para fazer cada divisão, ou melhor, cada multiplicação de números decimais que está aparecendo na minha frente.
Então veja bem, não tem problema você continuar fazendo da forma que você sempre fez. O que você aprendeu lá no ensino fundamental é que para multiplicar números decimais, bastaria você ignorar a vírgula primeiro e fazer a conta normalmente como se as vírgulas não existissem. E aí você vai lá e faz a multiplicação e daria 4 vezes 5, 20, vai 2, 2 vezes 4, 8 e 2, 10, vai 1, 6 vezes 4, 24 e 1, 25. 2.500. Aí no final, o que foi ensinado para você, que você deve fazer no final do exercício, é contar quantas casas decimais você tinha no total nesses números que estava multiplicando. Repara, eram 2 casas depois da vírgula nesse número e mais uma depois desse outro. E aí você tinha 3 casas decimais. O seu resultado tem que ter 3 casas decimais, ou seja, 3 casas depois da vírgula. Agora você sabe que na verdade o que você fez foi, multiplicou por 100 aqui em cima para assumir com a vírgula, multiplicou por 10 aqui, multiplicou por 100 e por 10, no final você tem que dividir por 1000 para compensar. Dividir por 1000 é trazer 3 casas para a esquerda da vírgula, e é por isso que você faz isso no final do exercício. 2,5. Ou seja, quando você olha para esse resultado ou olha para esse, o que você entende é o seguinte: fazer multiplicações com números decimais não é tão complicado assim, porque você pode fugir dos números decimais pelo menos até o final do exercício. A gente vai ver logo mais que com divisão é a mesma coisa. Você consegue fugir dos números decimais pelo menos até quase o finalzinho do exercício. Então, se você ainda não está se sentindo totalmente seguro com isso, entra lá no site matemáticadovestibular.com.br e procure pelas listas de multiplicação. Elas vão estar na parte de aritmética e aí você vai poder treinar e ter convicção de que você agora sabe fazer essa conta porque você entendeu o que está por trás dela. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação de números decimais. Eu sei que você não gosta muito de multiplicar números decimais, na verdade não gosta nem de dividir ou somar. Pouca gente gosta de trabalhar com números decimais. Até por isso, muitos alunos têm dificuldade em fazer problemas de física ou de química, justamente porque às vezes eles envolvem muitos números decimais. Mas é importante você saber que dá para melhorar muito nessa parte de multiplicação de números decimais se você entender, além das regrinhas que a gente costuma aprender desde o ensino fundamental, guardar também um pouco da ideia que está por trás desses métodos que a gente está usando. Então a gente vai falar um pouco direito. Na hora que você divide por 10, a vírgula vai para a esquerda. Então se ela estava aqui do lado direito desse número 5, por exemplo, quando você multiplicar, ou melhor, quando você dividir por 10, essa vírgula vai caminhar uma casa para a esquerda. Então ela vai ficar antes do 5 e o resultado vai ser 7,53. Então você vai ter 5,3 dividido por 10 vai dar 7,53. Dividir por 100 é caminhar 2 casas para a esquerda com a vírgula. Então, se ela estava aqui depois desse algarismo igual a 1, ela vai passar primeiro para antes dele. Depois vai pular um espaço que aparentemente estava vazio, no qual você vai colocar um 0. Então, ficaria assim, ó. E antes da vírgula, para também não ficar vazio, você vai colocar um outro 0. A resposta, então, é que 1,378 dividido por 100 vai dar 0,01378. Então, primeiro ela passaria aqui para a direita desse algarismo 6. Depois, ela passaria mais uma casa para a direita. Nessa casa está aparentemente vazia aqui, na qual você vai colocar um 0. Vai virar um número 1260 e a vírgula vai estar lá no finalzinho desse número agora. Quando a vírgula está no final do número, significa que esse número é inteiro, na verdade, você nem precisa escrever mais essa vírgula. Então, você pode deixar simplesmente 1260. Esse é o resultado dessa segunda conta. 12,6 vezes 100 vai dar 1260. É bom saber que quando você multiplica por 10, por 100 ou por 1000, muitas vezes você está transformando um número que era decimal, possivelmente em algum número inteiro. Isso pode ser bem interessante para ajudar em algumas contas que você vai fazer com números decimais. Divisão é a mesma coisa. Divisão, você pensa que se multiplicar caminha uma casa para a direita, para dividir é só caminhar uma casa para a esquerda. Na hora que você multiplica por 10, vai para a direita. Às vezes, na multiplicação por 10, por 100, por 1000, ou na divisão por esses números, vai ser necessário acrescentar zeros em espaços que seriam vazios, que estaria saltando, como nesse caso que a gente acabou de fazer aqui, por exemplo.
que isso tem a ver com a multiplicação de números decimais que aparecem nas contas de física, de química ou na própria matemática? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. 15,1 vezes 3. Eu sei que você provavelmente já tem alguma ideia na sua cabeça de como é que você vai fazer essa conta. Muito provavelmente você vai colocar o 3 embaixo do 15,1 e também é bem provável que você acabe ignorando essa vírgula no começo. Ou seja, você vai querer multiplicar isso sem a vírgula primeiro. Bom, seria bem interessante que a gente pudesse realmente ignorar os números decimais e transformá-los sempre em números inteiros. Mas o que está por trás dessa ideia de ignorar a vírgula antes de fazer essa conta? Bom, dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. 15,1 vezes 3, agora no formato normal. Quando você quer multiplicar esses números, você pode um pouquinho hoje sobre multiplicação de números decimais. E para começar, vamos pensar naquelas multiplicações que são as mais fáceis de fazer. Aquelas multiplicações por 10, por 100, por 1000, ou seja, por potência de 10. Quando você pega um número decimal, 0,423, e quer multiplicá-lo por 10, é só guardar que a multiplicação por 10 apenas empurra a vírgula uma casa para a direita. Ou seja, essa vírgula que está antes do 4 vai passar para depois do 4 quando você multiplicar por 10. Então ficaria assim, ó, 0,4,23. Mas é lógico que agora aquele zero que ficou à esquerda do 4 já não tem mais valor nenhum, então você nem precisa mais escrevê-lo. A resposta seria 4,23. Então, multiplicar por 10, só caminhar a vírgula uma casa para a direita. Se for multiplicar por 100, bom, multiplicar por 100, multiplicar por 10 duas vezes, então a vírgula vai caminhar duas casas para a direita.